Graça e paz, meu querido irmão, minha irmã, querido aluno, aluna da Escola do Crescimento. Nós estamos aqui por meio da escola à distância, o método EAD, para que você possa ser alcançado pela palavra de Deus, por aquilo que nós temos prezado como igreja, que é conhecer as Escrituras. E o tema da aula de hoje é consolidação, um estilo de vida. Aula 6 da nossa matéria Visão. A nossa meta é expor em que consiste o ministério de consolidação numa igreja em células, definindo as responsabilidades de um consolidador. Bom, nós precisamos entender o que é consolidar, o que é ser um consolidador. Nós temos na igreja local, comunidade sobrenatural, os voluntários. E nós temos também, dentre os voluntários, o time de voluntários da consolidação. Esse time é um time específico que ele é preparado para poder alcançar as pessoas que nós ganhamos para Jesus. Porque não basta um apelo e a pessoa ir até a frente, entregar a sua vida a Jesus, mas agora vem os primeiros passos, que nós chamamos os primeiros passos de fé. E a consolidação é justamente isso. Consolidar é firmar na fé um novo convertido. Isso é consolidar. É um ministério muito importante e fundamental na vida da igreja. Nós chamamos então de consolidação todo o período que vai desde a decisão de um novo convertido, que uma pessoa faz por Cristo, até o seu batismo das águas. Porque nós sabemos, nós como igreja, nós temos ali, em todo culto praticamente, nós temos o apelo, e quando a pessoa entrega a sua vida para Jesus, muitas vezes ela vai ter a oportunidade de passar pelo encontro com Deus, que também faz parte do processo, mas até ela passar pelo batismo das águas, ela precisa de alguém para estar cuidando dela. Ela precisa de alguém para poder realmente ser orientada, mentoreada, vamos dizer assim, cuidada. Consolidar nada mais, nada menos é o cuidado, Nossa missão como igreja tem sido amar, cuidar e servir. Então são os primeiros cuidados em sua caminhada de fé. E aqui nesta aula nós vamos falar sobre esse ministério fundamental dentro da visão no qual nós cremos. A palavra do Senhor diz em João capítulo 15, no verso 16, vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Foi Jesus que disse isso. Mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades, e deis fruto que permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vá-lo conceda. Então, o que eu quero chamar a atenção no verso 16 de João 15 é frutos que permaneçam. O importante não é apenas nós termos o fruto, mas é termos um fruto permanente. Isso que é uma igreja saudável. Os frutos que nascem, eles permanecem, Esta árvore que dá frutos, esses frutos permanecem. E o fruto saudável, ele vai gerar outros frutos saudáveis, Cada um vai gerando segundo a sua própria espécie. Então a consolidação é eu ter a oportunidade, como tendo o padrão de Cristo, como o apóstolo Paulo mesmo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, é eu ter o padrão de Cristo para que eu possa levar o novo convertido ao padrão de Cristo, olhando para mim como testemunha viva do padrão de Cristo nessa terra. Nós sermos uma referência de Cristo na vida do outro. Nós sabemos que o evangelismo, que é uma matéria também que nós estamos abordando aqui na Escola do Crescimento, o evangelismo é uma estratégia fundamental, fantástica, é uma estratégia funcional, para nós ganharmos pessoas, ganharmos a cidade para Jesus, e nós, através do evangelismo, nós podemos gerar frutos. Mas é necessário que esses frutos, eles permaneçam. E para que os frutos permaneçam, nós passamos pelo processo da consolidação, quando nós investimos na vida desses novos convertidos. Aí entra a consolidação. Lá em Atos, quando nós vamos para o capítulo 22, do verso 1 a 16, depois você pode ler,
Nós vemos aqui, o apóstolo Paulo mesmo conta como que se deu a sua própria conversão, como que aconteceu, os primeiros passos de fé cristã. Especialmente aqui nos versículos 10 a 16, vemos a preciosidade de um homem chamado Ananias, né? Ananias foi consolidador de Paulo, então é conhecido como Saulo de Tarso. Ananias foi uma pessoa importante na vida de Saulo, que depois se tornou Paulo, consolidando, cuidando da vida de Paulo, que logo depois se tornou, né, mais à frente se tornou um grande apóstolo, né, de Cristo. E outra passagem que pode nos ajudar também está em Atos capítulo 9, do verso 10 a 19, e nós vamos retirar aqui desses textos algumas verdades que são bem pertinentes, bastante ricas, sobre o ministério de um consolidador, né? Quão importante sermos um consolidador e termos consolidadores na vida da igreja. Alguns pontos importantes. Primeiro ponto, Deus não fez o trabalho de consolidação, mas ordenou que homens o fizessem. Então Deus deu esse encargo para o homem, não foi ele que consolidou Saulo, que depois se tornou Paulo, mas ele usou um homem chamado Ananias para consolidar Paulo, que depois se tornou um grande apóstolo, né? Atos 22, verso 10 e 11. Mesmo tendo um encontro tão impactante com Cristo, né? Saulo até então teve uma experiência com Cristo, ele precisou da ajuda de homens. O próprio Senhor lhe falou que em Damasco, né, a Bíblia diz, algumas pessoas iriam dizer o que ele tinha que fazer. E nós sabemos que pessoas que vão surgir no caminho para ajudar outras são pessoas usadas por Deus, que vai atuar como um consolidador. Segundo ponto importante que nós podemos tirar do texto de Atos, né, aqui nessa história de Saulo, que depois se tornou Paulo, é que o próprio Deus deu a Ananias o endereço. Olha que incrível. Foi o próprio Deus que deu o endereço para Ananias de onde estava Saulo, mostrando a importância de que o novo convertido pudesse ser imediatamente visitado e cuidado, né? Você pode ver lá em Atos capítulo 9, verso 10 e 11. Nós percebemos que como Deus é detalhista, né? Deus é um Deus de detalhes. Ele passou o endereço onde Saulo estava para Ananias, para que Saulo pudesse ser achado, para que Saulo pudesse ser amado, cuidado e servido, que é o propósito nosso como igreja, amar, cuidar e servir. Isso é importante. Terceiro ponto, o papel de um consolidador é se aproximar, né? Se aproximar do novo convertido e apresentar a ele a realidade de família da fé. Porque assim, um novo convertido é como um bebezinho, naturalmente dizendo. Um bebezinho, quando ele acabou de nascer, ele precisa de todo o cuidado devido. Ele precisa de ser amamentado pela sua mãe, ele precisa de ser protegido, ele precisa de ser monitorado durante a noite, se for necessário. Se ele tiver com alguma cólica, ele também precisa de cuidados devidos. Enfim, o novo convertido, espiritualmente, ele precisa de cuidados, porque agora ele nasceu de novo. Então, ele tinha o seu espírito morto, agora o seu espírito foi vivificado, porque agora ele entregou a sua vida para Jesus e agora ele vai dar os seus primeiros passos de fé. E através dos primeiros passos de fé, ele sem um suporte, ele sem um mentor, ele sem um consolidador, ele sem uma pessoa para falar na vida dele, para ensinar ele a caminhar, ele não vai conseguir caminhar sozinho. Então, o consolidador ele vem para poder realmente apresentar, né, a realidade de como funciona agora nesta nova vida na família da fé. Ele precisa ser cercado de amor, de cuidado, de atenção, porque isso é muito importante. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 22, no verso 13, parte A, que Ananias pôs-se junto a Saulo e o chamou de irmão. Ou seja, ele realmente abraçou a causa pelo encargo que ele teve do próprio Deus. Quarto ponto, um consolidador deve orar e ministrar as necessidades imediatas do novo convertido. Perdão. Atos 22, no verso 13, parte B, nós vemos aqui, depois você pode conferir na Bíblia, que Ananias impôs as mãos
sobre Saulo, até então Saulo, né? E orou para que ele pudesse se recuperar das vistas, porque quando ele caiu do animal, ele perdeu totalmente a visão, e até então ele não estava enxergando nada. Ele tinha ficado literalmente cego, né? Porque ele não enxergava nada naquele encontro que ele teve com o Senhor. E então, uma das principais funções do consolidador é demonstrar interesse pelos problemas, né, daquele que ele vai acompanhar. É você ter compaixão, empatia, é você realmente não somente bater nas costinhas dele e dizer conte comigo, mas é você saber qual que é a necessidade dele, em que eu posso contribuir, eu posso orar por você, eu posso pagar um preço de jejum e oração pela sua vida. Isso é muito importante. Quinto ponto importante, o consolidador, ele deve ter o objetivo central de conduzir o novo crente à comunhão com a igreja. Como que nós podemos gerar esse link, né, de comunhão com a igreja? Através das células, né? Inserir a pessoa em uma célula mais próxima da casa dele, né? Ensinar ele o compromisso que agora ele precisa ter com o corpo de Cristo e o compromisso que ele deve assumir, né, agora também através do batismo, porque se ele entregou a sua vida para Jesus, ele agora é uma nova criatura e ele também precisa externar isso publicamente através do batismo, porque o batismo nada mais é do que um ato público diante de testemunhas, diante de amigos, familiares, irmãos, aonde eu estou dizendo para todos, eu estou morrendo para a minha velha natureza, estou sendo crucificado com Cristo Jesus aqui neste ato do batismo e agora eu estou ressuscitando em Cristo Jesus com uma nova vida, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Então, isso é muito importante. Atos capítulo 9, no verso 18, o resultado do trabalho de Ananias foi que Saulo ele foi batizado nas águas. Né? Saulo ele foi batizado nas águas e depois que ele foi batizado nas águas, ele foi introduzido na comunhão, né, da igreja, né, com os demais irmãos naquele lugar. Então, depois que foi cumprida essa tarefa, o consolidador, então, ele pode dar uma descansada. Não vou dizer que você vai abandonar, mas agora você deu um passo muito importante ajudando essa pessoa nessa primeira fase da sua vida cristã. Vamos prosseguir. O perfil de um consolidador. Ainda tomando os textos bíblicos da abordagem anterior, né, de Atos, ali a gente falou de Atos, eu quero aqui trazer 3 pontos do perfil de um consolidador. Primeiro, consolidadores precisam ser pessoas de testemunho e compromissos com o reino de Deus. Ou seja, nós, como consolidadores, precisamos ser cartas vivas. Nós precisamos ser testemunha viva, né? As pessoas, ao olhar para nós, têm que encontrar em nós uma referência, um padrão de Cristo. Não estou dizendo que nós somos perfeitos, mas nós precisamos nos apresentar diante de Deus, primeiramente, e também diante dos homens, né, íntegros, né, irrepreensíveis, com o caráter de Cristo, porque nós sabemos que o caráter de Cristo em nós vai fazer com que as pessoas, ao olhar para nós, possam enxergar Cristo em nós. Então isso é importante. Atos 22, no verso 12, a Bíblia diz que Ananias era piedoso, tinha um bom testemunho. O que é ter um bom testemunho? É você ser uma pessoa referência, uma pessoa modelo. Isso é fundamental. Segundo ponto, consolidadores precisam entender seu chamado, o seu chamado, sim, e o seu trabalho em Deus. Né? Atos capítulo 9, verso 10. Ananias foi procurar por Saulo, convicto que Deus estava enviando ele. Tanto é que Deus mostrou o endereço onde Saulo estava. Né? Então não se trata de uma opção, eu vou, não vou, mas realmente um chamado de Deus, é um chamado divino. É você entender que você tem um chamado de Deus e você corresponde a esse chamado de Deus para a sua vida. E então a consolidação na vida da igreja é algo sério. Não é uma coisa assim, eu vou quando eu quiser. Não, você que entende a seriedade, o propósito que tem a vida de um consolidador na vida de um novo convertido, então você veste a camisa, você corresponde ao chamado de Deus e você entende que não é uma opção, mas é um encargo. Terceiro ponto, consolidadores precisam ser pessoas dispostas e zelosas.
né, que entra dentro da nossa missão do cuidado, né? Nós realmente estarmos à disposição do outro, né, com todo zelo, com todo cuidado. Atos 9, verso 11, as palavras do Senhor para Ananias foram: dispõe-te e vai. E a Bíblia diz que ele imediatamente obedeceu e foi, ou seja, ele correspondeu. Pessoas dispostas em primeiro lugar. Eu tenho falado, já falei isso para a turma anterior da Escola do Crescimento, que a disposição, infelizmente, falando de uma maneira geral, está em extinção. Mas eu creio que o Senhor está despertando a igreja do Senhor para realmente se colocar à disposição do outro, porque isso é ser igreja, no amor, no cuidado e no serviço. E sermos também zelosos, né? Cuidadosos uns com os outros. Nós sermos realmente, demonstrarmos zelo pelo outro, cuidado pelo outro, sermos uma pessoa diligente, né? E disposta a priorizar este ministério. Então, esses 3 pontos é extremamente fundamental dentro do perfil de um consolidador. Vamos prosseguir? O trabalho de um consolidador. O consolidador, né, agora falando de uma maneira mais prática, é uma espécie de um primeiro companheiro do novo convertido, né, dentro da igreja. Sabe aquela pessoa que entregou a vida para Jesus e agora ela não sabe, e agora? Eu entreguei minha vida para Jesus, como que vai ser daqui para frente? Me perdoe. Você como um consolidador, você tem um encargo: transmitir estudos bíblicos, você levar ele para frequentar uma célula, estimular ele a passar pelo encontro com Deus, e até mesmo fazer a escola do crescimento, né? Que a escola do crescimento, de fato, nos traz muito crescimento, o próprio nome já diz, é muito edificante, traz maturidade, traz experiências, estimula o aluno a estudar a palavra, a cavar as escrituras, né? Ensina o aluno a entender quais são as práticas espirituais que ele precisa carregar diariamente na sua vida cristã agora que ele nasceu de novo, enfim. Tudo isso que você está experimentando agora, né, como aluno, você pode, como consolidador amanhã, ensinar aquela pessoa no qual você está acompanhando a trilhar pelo caminho que você trilhou ou está trilhando. Tem um pastor amigo meu que diz assim: eu só posso levar alguém a um lugar onde eu já fui. Então isso é incrível. Você experimenta algo de Deus e você quer que outros venham também por este caminho, porque isso está fazendo bem a você, a sua vida não tem sido mais a mesma como antes era, você tem experimentado de coisas grandes em Deus, né? E você quer que outras pessoas experimentam aquilo que você tem experimentado em Deus, e isso é poderoso. As ferramentas da consolidação. Vamos lá. Os consolidadores, ele precisa, a primeira coisa, entender, né, qual o seu encargo, o seu chamado. E nós, como voluntários, nós sempre temos uma ficha, né, que chama ficha de consolidação, onde o voluntário, que faz parte do time consolidação, com essa ficha, ele vai anotar os dados daquela pessoa que entregou a vida para Jesus, né, o novo convertido. E essa ficha, ela é usada justamente para ter os dados, telefone, para que no dia seguinte, no central de consolidação, que nós ainda estamos estruturando, as pessoas possam entrar em contato dentro de 24 horas, no qual nós chamamos de fonovisita. O que é a fonovisita? Esse time de voluntários que faz parte do grupo de consolidação tem os dados daquela pessoa que entregou sua vida para Jesus, talvez no domingo de celebração, até na segunda-feira, essa pessoa ela vai ligar para esse novo convertido que entregou sua vida para Jesus, para perguntar como ela está, o que ela achou do culto, enfim. Esse primeiro contato é extremamente importante. Por quê? Porque a pessoa vai se sentir cuidada, amada, valorizada, né? E nessa ligação você vai propor uma primeira visita. E nessa primeira visita é onde você vai ter a oportunidade de propor a essa pessoa e até mesmo
a sua casa, a sua família, pode estender, né, a sua família, de você trabalhar com ela o estudo de imersão, né, que são ali 7 semanas, onde você, cada semana, vai trazer uma lição, que são os primeiros passos de fé dentro dessas lições, ensinando o novo convertido de como ele vai agora caminhar. É fundamental que o maior número de discípulos na célula, idealmente todos sejam treinados como consolidadores. Então, por exemplo, as pessoas que estão nas células, que já estão trabalhando debaixo de um discipulado, de uma mentoria, é ideal que todos sejam treinados como consolidadores, porque uma hora ou outra você vai ser o escolhido para cuidar da vida de alguém, né? E isso faz com que evite que alguns poucos fiquem sobrecarregados, mas que este encargo possa se estender a todos. Na medida que você está em uma célula, seja um líder em treinamento, ou você que é apenas um membro da célula, mas você já é ativo na célula, você já é ativo na vida da igreja, você já está sendo mentoreado por algum irmão ou discipulado, a gente usa mais a palavra mentoria, mas está sendo cuidado por alguém, você também já precisa estar se preparando como um consolidador. Acontece muito isso no período de encontros. Por exemplo, você tem afinidade com um colega de trabalho ou da faculdade, e você convida essa pessoa para ir para o encontro. Essa pessoa passou pelo encontro e a vida dela foi transformada e ela entrega a sua vida para Jesus. E aí, o ideal é que você, que é a pessoa mais próxima, você que tem mais afinidade com essa pessoa, você foi quem convidou essa pessoa para ir para o encontro, o ideal é que você seja o consolidador dessa pessoa. Por isso que a consolidação, por mais que a gente, de uma maneira organizacional, nós temos consolidadores no time de voluntários, a consolidação ela se estende a todos da igreja. Por isso todos precisam estar preparados, né? Porque se você ganhar uma pessoa para Jesus, você que vai ser a pessoa responsável para cuidar dessa pessoa. E isso acontece de uma maneira espontânea e natural. Para isso nós precisamos também estarmos preparados. E por isso que nós estamos aqui sendo treinados por meio da Escola do Crescimento. Ok? Espero que vocês estejam entendendo até aqui. Um ministério que requer organização. Isso também é importante. Por isso que as pessoas precisam ser treinadas, né? Eu falei que todos podem ser um consolidador, mas precisa de ser treinados, né? Pessoas treinadas responsáveis, né? Para receber todas aquelas fichas, para fazer a fonovisita, que é 24 horas após a decisão daquele novo convertido, né, por Cristo. Aí você vai fazer uma ligação, você vai marcar uma visita, para você ir num dia mais viável para aquela pessoa. É necessário que tenha todo esse controle, tenha toda essa organização da ficha preenchida, né, tudo certinho, para que a gente possa ter uma ideia, né, de quantas pessoas têm se convertido ao longo do mês e também ao longo do ano, quando nós fizermos um balanço geral aí da vida da igreja, ok? É importante também que essa central da consolidação, quando eu digo central, eu falo de uma maneira organizacional, né? Pode ser ali no escritório da igreja, né? O time de consolidação pode ir ali para a igreja para fazer ligação, mas hoje, como todo mundo tem celular, muitas vezes o nosso time de consolidação, por meio do celular pessoal deles mesmo, tem feito essa ligação. Mas é necessário que o líder do time de consolidação esteja informado, né, que teve essa ligação, né, para que todos aqueles, vamos supor que 10 pessoas entregaram a vida para Jesus. Então o time de consolidação vai ter que trabalhar dentro de 24 horas para fazer a ligação. Então o supervisor do time de consolidação, ele precisa estar por dentro se essas 10 pessoas foram comunicadas, foram realmente receberam uma ligação dentro de 24 horas. O seu time precisa estar apto, preparado e instruído, né, para que todos possam estar ativamente funcionando, ligando, marcando a primeira visita e propondo o curso da imersão, né, durante essas 7 semanas, que vai ser fundamental até que ele possa decidir pelo batismo
E o batismo nós sabemos que é uma maneira de afirmar, né, a sua fé, afirmar a sua nova vida em Cristo Jesus, e é uma maneira também de nós garantirmos a sua vida ativa na igreja, né? Como o corpo de Cristo, como aquele que faz parte do corpo de Cristo, quando você passa pelo batismo, porque você está provando isso diante de testemunhas, e é claro, primeiro nasce aqui do seu coração, é uma decisão, né? Você decidiu batizar, né? Passar pelo batismo das águas, entendendo que agora a sua vida nunca mais será a mesma. Então, esta é a nossa aula, é uma aula mais prática sobre consolidação. Você que tem acesso aos exercícios, você pode fazer em casa. Qualquer dúvida, você pode procurar, né, através do grupo do WhatsApp, os nossos mentores, né, Pastor Miguel. Eu também estou à disposição para poder sanar toda e qualquer dúvida que porventura você tiver. Eu só quero ler aqui essas 5 questões. Primeiro, defina o que é consolidação. Eu creio que agora você consegue, diante dessa aula, definir o que é uma consolidação. Demonstra através da experiência do apóstolo Paulo, quando se converteu, a importância do papel de um consolidador, né? Quando eu falei ali de Ananias, que foi o consolidador de Saulo, que depois se tornou Paulo, dele ir até o endereço de Saulo, né? De cuidar, de se colocar à disposição. Olhando para o exemplo de Ananias, aponte características desejáveis na vida de um consolidador. Ele precisa ser zeloso, precisa estar à disposição, precisa prezar pela vida do outro, né? No cuidado, no amor, no serviço, orar naquilo que for preciso, ter tempo de qualidade com o novo convertido para poder estudar as escrituras, enfim. Você pode falar de uma maneira espontânea e é algo muito prático. Quarto, descreva o caminho que o novo convertido deve ter no processo de consolidação e que ferramenta a igreja disponibiliza para isto. O caminho de um novo convertido que deve ter no processo de consolidação. Ele converteu, então a primeira coisa, ele vai receber ali uma ligação, ele vai receber uma visita, ele vai ser instruído através de um curso chamado imersão, que são ferramentas que a igreja disponibiliza para ele, né? Para que ele possa, cada lição, ser convencido pelo Espírito Santo, né? Da sua nova vida, do seu novo DNA agora em Cristo, até ele, nesses primeiros passos, decidir pelo batismo das águas e, de fato, ser inserido ao corpo de Cristo, né, através do batismo das águas. Explica o que é a central de consolidação e a relação que o consolidador deve manter com ela. É o que eu falei, né? O líder de consolidação, do time de voluntários de consolidação, ele tem o seu time, né, ali, e preparar essa equipe para que eles possam fazer as ligações, a fonovisita dentro de 24 horas, para que todos sejam alcançados, nenhum deles ficam desamparados, e o consolidador precisa manter esse contato com o novo convertido e precisa haver uma comunicação nesse grupo de consolidação, que nós vamos chamar de central de consolidação, para que para que o líder possa saber que todos aqueles que converteram estão sendo cuidados. Até o líder pode cuidar de um, obviamente, mas ele precisa monitorar os outros no qual ele estabeleceu o encargo de cada um, né? Trabalhar com o novo convertido para que todos estejam amparados, ok? É isso aí, espero que esta aula tenha agregado, acrescentado na sua vida. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe, se tu uma bênção.